Olá, amigos, amigas! Vamos pensar hoje sobre o ambiente espiritual no nosso lar. O que é o ambiente espiritual? É a psicosfera, a atmosfera psíquica. É um campo de emanações eletromagnéticas que irradiamos e que nos envolve. É o nosso reflexo mental. Os sentimentos e pensamentos desequilibrados geram uma psicosfera negativa. Os bons pensamentos, os bons sentimentos geram uma psicosfera agradável e também os lugares têm a sua atmosfera espiritual peculiar, que é formada pelo conjunto dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos das pessoas que lá vivem, né, naquele lugar, naquele ambiente. Então, no ambiente de trabalho, no lar, ou onde as pessoas se movimentam. O grande escritor espírita Eurípides Kuhl escreveu um livro chamado Psicosfera Terrestre. E ele nos ensina que a psicosfera envolve todo o nosso planeta e se projeta a distâncias infinitas e que existem camadas de correntes mentais produzidas pelos nossos pensamentos, pelo nosso modo de viver, pelo nosso modo de agir, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Na Terra, o mal ainda predomina em relação ao bem. E Eurípides Kuhl nos diz que há um turbilhão de pensamentos bons e maus nessa psicosfera terrestre que se entrecruzam e são responsáveis pela sintonia ou pela repulsão. Então, os maus pensamentos, a inveja, a intolerância, o ciúme, a ganância, vão atrair espíritos que pensam dessa mesma forma. E isso perturba o ambiente, seja na família, no trabalho, onde quer que estejamos. E além de nos causar adoecimento físico, mental. Inclusive há pessoas que nem se sentem bem dentro de casa, né? Mas infelizmente, porque o lar deveria ser um abrigo, uma proteção, um aconchego, porque a família é um encontro de espíritos amigos. Pode também acontecer de um encontro de espíritos inimigos de encarnações passadas que lá estão para os devidos reajustes, reconciliações, tudo oportunidade de aprendizado. Por isso, precisamos cuidar da psicosfera do nosso lar. E tem um agravante que hoje a inversão no campo moral, a inversão dos valores no campo moral, né, está acentuada. Por isso que precisamos redobrar esses cuidados de preservar a paz e a harmonia no nosso lar. E evitando brigas, discussões desnecessárias, gritos, xingamentos, né? A família realmente é um grande desafio, é nela que nós testamos os nossos valores morais. A paciência, a resignação, o desapego. O desapego não é assim falta de amar, né? Trabalhar aquele sentimento de posse, de ciúme. Também um trabalho de exercitar a nossa compreensão. Por isso é importante cuidar da limpeza, né, do ambiente físico, da organização da casa física, mas também precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, né, com paciência, com compreensão, com perdão e também cuidar das energias mentais que despejamos no ambiente. E a gente consegue isso como? Orando e vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, buscando a sintonia com os bons espíritos, né? Que os nossos mentores. E essa sintonia a gente consegue
fazendo uma prece sincera. A prece é uma transfusão de forças que vem do mais alto. É um fio luminoso que traz inspiração e proteção dos bons espíritos, e com isso nós temos mais discernimento para fazer boas escolhas, nós nos fortalecemos diante das adversidades da vida e conquistamos uma maior paz interior. Outro recurso para buscar essa sintonia com os nossos mentores, além da prece, é fazer o Evangelho no lar, que é uma reunião em família, num determinado dia, numa determinada hora da semana. É a leitura dos ensinamentos de Jesus e também uma troca de ideias das pessoas que participam dessa reunião. O Evangelho no Lar é uma verdadeira oração em família, que possibilita um momento de autorreflexão. Cada um pensar em si mesmo, na forma como está vivendo, na forma como está se relacionando com o outro. É um momento muito rico de aprendizado, de elevação espiritual, que traz paz e alegria. E com isso, esse ambiente tão salutar favorece a assistência dos mensageiros do bem. E o Evangelho, fazer o Evangelho do lar, nos traz uma série de benefícios. Higieniza, o ambiente espiritual do nosso lar, traz um reequilíbrio, nesse ambiente, nos dois planos da vida, naqueles que encarnados moram na casa, naqueles que desencarnados visitam a casa, e com isso também propicia uma limpeza energética da nossa aura. Também o Evangelho no Lar é como se fosse um instrumento de socorro. Os mentores vêm em nosso auxílio. E quando nós fazemos o estudo do Evangelho, nós entendemos melhor as leis de Deus, que são as leis que regem a nossa própria vida. E aí nós conseguimos pautar a nossa vida na prática do bem de uma forma mais lúcida, E conquistamos uma melhoria interior, e toda essa melhoria interior leva a uma harmonia física, mental, a mais saúde, no geral, No bio, no psico, no sócio, no espiritual. A Federação Espírita do Estado de São Paulo escreveu um livrinho chamado O Evangelho no Lar e no Coração. E lá a FESP faz um alerta sobre a enorme responsabilidade que os pais têm perante seus filhos, uma tarefa, é uma missão. No Livro dos Espíritos, na questão 208, pergunta Allan Kardec: os espíritos dos pais exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? E a espiritualidade responde: exercem, e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então isso acontece na família, principalmente, Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados, Se os pais falharem na tarefa de educar os filhos, serão considerados culpados por suas próprias consciências. E ainda nesse livro, no prefácio, nesse livro editado pela Federação Espírita Brasileira, há um comentário justamente sobre o momento atual, com essa inversão de valores morais, Então, é a competição, é a busca do ter em detrimento do ser, é o imediatismo, é o mundo das aparências, das selfies. E lá nós lemos: é incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor.
Cada país tem o seu cenário particular em função dos autores e das causas, mas na essência, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. Aí a grande responsabilidade dos pais, né? E a importância do evangelho no lar é um recurso de evangelização infantil. Então, além da higiene, da psicosfera do lar, além da oportunidade desse encontro com com os nossos mentores, além do socorro da água fluidificada. E como nós fazemos o Evangelho no lar? A gente escolhe um dia e um horário da semana, mais ou menos 30 minutos, mais, menos. As crianças são convidadas a participar. Se chegar algum visitante também pode ser convidado. E até sozinho, tem pessoas que moram sozinhas, tem pessoas cuja família não quer participar. E qual é o roteiro? A gente inicialmente coloca um jarro com água para todo mundo, ou um copinho para cada um, né, com água, para que essa água seja fluidificada pela espiritualidade. Lá eles trazem substâncias necessárias para o nosso reequilíbrio. E começamos com uma prece simples, espontânea, fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro livro que traga ensinos edificantes, pode ser na sequência ou pode ser aberto aleatoriamente. Depois fazemos comentários, troca de ideias, né, entre os participantes. Na sequência, vibrações assim, emanar vibrações positivas, emanar amor para a família, para o lar, pela fraternidade mundial, pela paz mundial. E fazemos os pedidos para nós mesmos, para nossa família, para os nossos amigos, para toda a humanidade. E por fim, a prece de encerramento. André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, escreve: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Olha que interessante, né? Fazendo o Evangelho no lar, a gente ilumina, né, o nosso íntimo, nosso interior, nossa mente, e também protege o nosso lar, porque esse ambiente fica iluminado. E segue André Luiz. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, né? Uma proteção assim. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, né? Inexpugnável aos inimigos do bem. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos, né? Então há uma repulsão, né? Não há sintonia. São energias cujas vibrações são opostas. O Evangelho no lar é uma vibração do bem e os inimigos do bem, né? Esses inimigos das sombras não conseguem adentrar ao nosso lar. Então, fazer o Evangelho no lar é uma questão de sobrevivência, principalmente, né, nesse momento em que a Terra passa pela transição planetária, os espíritos encarnados e desencarnados, os espíritos inferiores, os espíritos vingativos, estão tendo a última oportunidade de reencarnar e, se não aproveitarem, serão expurgados, né? Ou, né, se aproveitarem bem essa oportunidade, se melhorarem, procurarem praticar os ensinamentos de Jesus, poderão voltar a reencarnar na Terra.
E toda essa energia negativa do planeta afeta o ambiente do lar. Por isso que aqui a FESP escreve que orar e fazer o evangelho no lar nos ajuda a sobreviver a esse ambiente hostil que é o planeta, né, no momento atual. E fazendo o evangelho no lar, nós irradiamos ondas de tranquilidade, de esperança, de fé, de paz, de amor. Estaremos colaborando, né, na seara de Jesus. Estaremos criando um campo de energias renovadoras no nosso lar. E esse lar estará protegido da investida dos maus espíritos. Deolindo Amorim, outro grande escritor espírita, no livro Análises Espíritas, escreveu: a casa bem protegida não é aquela que fica um guardião, um espírito guardião na porta, não deixando, né, os inimigos do bem entrarem. Não, o sistema de defesa da nossa casa é invisível. O que é esse sistema de defesa? São os nossos bons pensamentos que iluminam o ambiente do nosso lar. Pensemos nisso, né? Alimentemos só bons pensamentos, boas palavras, a prática do bem, o perdão, para que o nosso lar encontre essa paz e essa harmonia. Jesus querido, abençoa todo o nosso planeta. Que haja paz, concórdia, união, fraternidade, solidariedade entre todos os povos. Que assim seja. Muito obrigada.